Bom, você já deve ter aprendido datas em inglês, também já deve ter se estressado muito tentando falar os números ordinais em inglês que eles usam para as datas, porque esses números são bem chatinhos de falar mesmo. Agora, muitos alunos perguntam se realmente precisa falar desse jeito, se não poderia usar os números normais para falar as datas. Será que um falante nativo vai entender se você falar um número normal? Inclusive eu conversei com uma americana sobre isso e resolvi fazer esse vídeo para tirar essas e outras dúvidas em relação às datas. Então hoje a gente vai aprender os meses do ano, os números ordinais para falar as datas, se você pode falar ou não os números normais para as datas e outros detalhes aí relacionados a esse assunto. So, without further ado, let's get started. Se você está precisando aprender inglês passo a passo, começando do zero, ou se você já é intermediário e está aí enrolado, não consegue deslanchar, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso curso, entra aí no grupo do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Eu vou passar mais informações em breve lá nesse grupo. Bom, então vamos lá, como a gente fala datas? Bom, em português, normalmente, a gente usa o número ordinal quando é o primeiro dia do mês. Então, por exemplo, a gente fala 1º de novembro, 1º de abril, 1º de maio. Com os outros dias, a gente fala o número normal. Então, se for dia 2 de novembro, 3 de novembro, 5 de maio, 10 de setembro. Então, somente no primeiro dia do mês que nós usamos os números ordinais. Em inglês, eles usam os números ordinais para todos os dias. E os números ordinais em inglês, a maioria termina com TH, que é aquele som com a língua entre os dentes, né? Que é bem chato de falar, principalmente para quem está começando. E daqui a pouco eu vou te falar o que acontece se você usar um número normal para as datas. Então, se eu fosse falar 1º de novembro em inglês, seria November 1st, porque first é primeiro. E em inglês eles colocam o mês primeiro, né? Então você fala novembro primeiro. Se fosse 10 de novembro, em inglês vai ser November 10th, porque 10th é décimo. Então eles usam décimo ao invés de falar o 10. Se você tem dúvidas na hora de pronunciar os meses do ano em inglês, então vamos lá. Janeiro é January, January. Fevereiro, February, February. March, March. April, April, May, May, June, June, July, July, August, August. A pronúncia é essa mesmo, tá? É com som de O. O pessoal costuma falar August, mas o AU em inglês geralmente é pronunciado como O. Então aí é August. September, September, October, October, November, November, December, December. Então, tá aí, quando você precisar, volta nesse vídeo, nesse trecho, aí você vai praticar aí os meses do ano. Outro detalhe é que os meses do ano em inglês são sempre escritos com letra maiúscula, tá? O segundo passo é você aprender os números ordinais até o 31, né? Afinal, você vai usar as datas até o dia 31. Então, vamos lá. Primeiro é first, first. Segundo, second, second. Terceiro, third, third. A partir do quarto, você vai usar o número normal com o TH. Então não é tão difícil assim, a única coisa ruim é falar o TH no final. Mas na maioria dos números, a partir do quarto, você vai usar o número normal mais o TH, com algumas exceções. Então, quarto é fourth, fourth. Quinto deveria ser five com o TH, mas não é, então esse muda um pouquinho, fica fifth, fifth. Sexto, sixth, sixth. Sétimo, seventh, seventh. Eighth, eighth. Ninth, ninth. No caso do nono, a única coisa que acontece é na ortografia, você não coloca o E do nine. Depois vem tenth, tenth. Eleventh, eleventh. E o 12º deveria ser 12, mais TH, mas não é, então fica 12th, 12th. Beleza, então do primeiro ao 12º. Do 13º ao 19º, você vai pegar o número normal e acrescentar o TH sem nenhuma exceção. Então vai ficar 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Cara, vai dar até cãibra na língua, né? Aí chegamos no 20º, que vai ser o 20 mais o TH, com uma pequena mudança na ortografia do final. Então você vai falar 20th. Quando as pessoas falarem mais rápido, você vai ouvir 20th.
Então, na hora de escrever, você vai tirar o Y e colocar esse IE, mas também não é uma coisa para você se preocupar. Bom, do 21º em diante, você vai fazer o 20, que é 20, e acrescentar o número ordinal no final. Então, por exemplo, 21º, em inglês, só o primeiro é que muda. O 20 fica normal, então fica 21st. Então vai ser 20 para todos os números do 21º ao 29º, você só vai mudando o final. 21st, 22nd, 23rd e vai repetindo até o 29th, né, 29º. Aí chegamos no 30, que é 30º, em inglês vai ser 30th. Segue o mesmo padrão do 20th. Então é o 30, aí você tira o Y, coloca IE e acrescenta o TH. 30th, então é 30º. Aí volta a repetir, do 31º em diante, você vai colocar o 30, 30, e o número ordinal do final. Então 31º é 31st, 32º, 32nd e assim por diante. Isso se repete indefinidamente. Então você consegue fazer qualquer número ordinal que você queira seguindo esse padrão. Mas se você aprender até o 31º, está ótimo, dificilmente você vai usar mais do que isso. Bom, agora qual a preposição que você usa para falar a data? Bom, antes de eu falar disso, já aproveita e deixa seu like aí pra gente. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí também, ativa lá o sininho para você não perder nenhuma aula. Fechou? Bom, então quando você vai falar, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, você vai mencionar só o mês, você usa in. Então, in January, em janeiro, in November, em novembro. Então você está se referindo ao mês. Agora, quando você está se referindo a um dia do mês, aí você usa a preposição on. Então se eu falar, por exemplo, 10 de novembro, em 10 de novembro, no dia 10 de novembro, porque tem várias formas de você falar em português. Em inglês vai ser sempre on November 10th. Então, on é a preposição que você vai usar quando você falar uma data, quando você estiver se referindo a um dia específico do ano. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Você poderia me responder, it's on November 3rd. É no dia 3 de novembro. Aliás, em português é comum a gente falar no dia tal. Em inglês você não vai colocar a palavra day quando você fala datas, tá? Só de você colocar o on, já está indicando que é naquele dia, então é como se você falasse, né, no dia 3 de novembro. Mas não se usa a palavra day para você falar a data. Então você poderia dizer dessa forma, it's on November 3rd, mas claro que você pode só falar a data, November 3rd, sem problemas. Agora, a pergunta que todo mundo faz, eu não posso usar o número normal para falar as datas? Bom, aí acontece o seguinte, eu conversei inclusive com uma americana sobre esse assunto e aí o que ela me falou foi o seguinte, o falante nativo sempre vai usar os números ordinais, tá? Agora, se você usar o número normal, eles vão entender. Normalmente eles não vão ficar te corrigindo, até porque sabe que você é estrangeiro, então o que importa aí nesse caso é a comunicação. Mas um falante nativo não usaria o número normal. Então o meu conselho prático para você é que se você ainda não consegue pronunciar com clareza os números ordinais, você não tem certeza que vai falar certo, fala o número normal, eles vão entender e você vai correr menos risco de falar alguma coisa errada. Mas aos poucos você vai treinando para usar o número ordinal, que é o mais usado por um falante nativo, assim você vai soar mais natural. Uma situação que um falante nativo usaria o número normal é quando se fala a data referindo-se ao mês com o número, como às vezes a gente fala em português, 10 do 11. A gente não coloca 10/11, então a gente fala isso, 10 do 11. Em inglês eles vão colocar ao contrário, porque o mês vem primeiro, né? Então eles vão colocar 11/10 e nesse caso você vai ouvir eles falando 11/10, aí os dois números normais. Bom, o que eu falei aqui se refere ao inglês americano. Eu sei que tem algumas diferenças, por exemplo, no inglês britânico. Se eu não me engano, eles colocam na mesma ordem que a gente fala. Mas se tiver alguém assistindo aí de outro país em língua inglesa, deixa aí nos comentários como é que eles falam as datas aí. E se você tiver outras dúvidas sobre datas, deixa aí também nos comentários. E eu tô deixando aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem, o primeiro de inglês e o segundo do meu outro canal que eu faço com os meus filhos. Se vocês quiserem conhecer, dá uma olhadinha lá. So guys, that's it for now. Thank you for watching and I'll see you next time.